Nesse vídeo você vai compreender as mudanças que podem ocorrer no estado de um gás quando as suas variáveis termodinâmicas se alteram. E até o final você vai perceber que a equação geral dos gases é apenas um combinado das 4 leis dos gases que foram descobertas ao longo do tempo. Olá pessoal, meu nome é Hildo Filete, bem-vindo ao Verbo Científico. Antes de prosseguir, dê um like nesse vídeo, ele é fundamental para que o YouTube possa divulgá-lo para mais pessoas. Assine também o canal, basta clicar nesse botão aqui e ative o seu sininho para que você possa receber as notificações de vídeos novos aqui no nosso canal. Os gases são um estado da matéria caracterizado por duas propriedades, a sua falta de volume definido e a sua falta de forma definida. O gás sempre vai ocupar o espaço que lhe for oferecido. E isso ocorre porque as forças que os átomos ou moléculas exercem entre si dentro dos gases são muito fracas. Em alguns casos, podemos até mesmo supor que essas forças não existem, e ainda assim seria uma boa aproximação. As condições em que um determinado material existe, em particular um gás, são descritas por quantidades físicas como a pressão, volume, temperatura e quantidade de substância. Essas quantidades descrevem o estado do material e são chamadas de variáveis de estado ou variáveis termodinâmicas. Normalmente nós não podemos fazer a mudança numa dessas variáveis sem causar uma mudança correspondente em outra. Em alguns casos, a relação pressão, volume, temperatura e número de moles é simples o bastante para que nós possamos expressá-la como uma equação, a chamada equação de estado. E nesse vídeo nós vamos explorar o exemplo mais típico e simples de uma equação de estado. Historicamente, a equação de estado dos gases foi obtida peça por peça como resultado dos esforços combinados de vários pesquisadores. Esta equação combina 4 diferentes leis descobertas de forma independente por cientistas diferentes e em épocas e lugares diferentes. Eu me refiro à lei de Boyle, à lei de Charles, à lei de Gay-Lussac e a lei de Avogadro. Essas leis relacionam cada uma das variáveis termodinâmicas com outras, mantendo todas as demais fixas, constantes. A primeira dessas leis é a lei de Boyle, que foi descoberta em 1662 pelo químico inglês Robert Boyle. E ela diz que o volume de um gás depende da pressão exercida sobre ele. Se a temperatura for constante, quanto maior for a pressão exercida sobre o gás, menor será o seu volume. E o recíproco é verdadeiro. Quanto menor for a pressão, maior será o volume. Uma forma equivalente para se expressar essa lei é constatar que em qualquer situação, o produto PV será constante durante todo o processo. A segunda das leis é a lei de Charles, que foi derivada pela primeira vez em 1787 pelo físico francês Jacques-Alexandre Charles. A lei de Charles só é válida quando a pressão do gás é constante. E ela relaciona o volume do gás com a sua temperatura, de forma direta. Quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Quando a temperatura diminui, o volume também diminui. Podemos expressar essa lei de outra forma, que é a seguinte: a razão entre volume e temperatura vai ser sempre constante. Aliás, foi essa lei na qual Lord Kelvin se baseou 60 anos depois para propor a escala absoluta de temperatura, como nós discutimos nesse vídeo aqui. A terceira lei foi expressa pela primeira vez matematicamente pelo químico francês Louis-Joseph Gay-Lussac em 1802 e fornece a relação entre temperatura e pressão. Quando a temperatura aumenta, a pressão também aumenta, e quando a temperatura diminui, a pressão diminui. E essa lei é válida apenas quando o volume do gás permanecer constante. Matematicamente, nós podemos escrever essa lei como sendo a razão P sobre T, pressão sobre temperatura, constante durante todo o processo. Em 1802, o cientista italiano Amedeo Avogadro hipotetizou que duas amostras de um gás ideal, de mesmo volume e mesma temperatura, mantidos a uma mesma pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Esse fato é conhecido como a lei de Avogadro e relaciona o volume de um gás à quantidade de substância presente nesse gás. Ele afirma que volumes iguais de todos os gases a uma mesma temperatura e pressão
vai ter o mesmo número de moléculas. Ou seja, a razão entre o volume e o número de moles vai ser sempre constante durante o processo. As leis de Boyle, Charles, Gay-Lussac e Avogadro não são realmente leis no sentido em que usamos esse termo hoje em dia, tendo validade precisa, profunda e abrangente. Na verdade, elas são apenas boas aproximações para os gases reais, que valem apenas quando a pressão e a densidade do gás não forem muito altas, e também quando o estado do gás está longe do ponto de liquefação. Mas as situações para as quais essas relações são válidas, aquelas onde as pressões e as densidades são baixas, são também satisfeitas por um gás ideal. Um gás ideal é um conceito teórico, ele não existe na natureza. Ele foi desenvolvido pelos cientistas como um modelo para se aprender mais sobre a natureza dos gases reais. Podemos fazer uma metáfora com a mecânica. Em mecânica, muitas vezes, nós consideramos uma superfície perfeitamente lisa, sem atrito, quando na verdade todas as superfícies reais têm atrito. Fazemos isso, desprezamos o atrito, justamente para simplificar as análises. Na termodinâmica fazemos o mesmo. O gás ideal vai desempenhar um papel análogo, embora não exista na realidade, ele vai ser útil para a compreensão dos fenômenos e muito mais simples de se tratar matematicamente. Nesse modelo idealizado de gás, as partículas não têm efeito nenhum umas sobre as outras. Elas não interagem entre si. Não há qualquer tipo de atração ou repulsão exercida entre elas. Isso implica que a energia de um gás ideal é puramente cinética, devido apenas ao movimento das partículas. A única interação que ocorre num gás ideal são as colisões entre as partículas e as colisões entre as partículas e a parede do recipiente. Além disso, nesse modelo, se considera que essas colisões são elásticas. Elas não levam a nenhuma perda de energia. Uma outra característica dos gases ideais é que o tamanho de cada partícula do gás é desprezível em comparação com o volume do recipiente que as contém. Com isso, as partículas têm todo o volume do recipiente livre para ser visitado. Claro que isso é bem diferente do que ocorre para um gás real, onde as moléculas interagem entre si por forças de natureza eletrostática. Num gás real, a energia total do sistema não é puramente cinética. Ele tem uma parcela expressiva de energia potencial. E é essa energia potencial que é responsável pela maior densidade e viscosidade de um gás. Se não fosse por ela, um gás jamais poderia ser liquefeito. E tem mais, as partículas de um gás real têm volume, o que significa que o espaço do recipiente não é 100% livre para ser visitado. É preciso descontar desse espaço o volume não desprezível das N moléculas do próprio gás. Levando em conta todas as características de um gás ideal, fica muito mais fácil desenvolver a lei que descreve o seu comportamento. E o melhor, como nós veremos, o modelo do gás ideal ainda pode descrever com boa aproximação certos gases reais. A lei geral dos gases, também chamada de equação geral dos gases, é a equação de estado de um gás ideal hipotético, mas serve como boa aproximação para a descrição de certos gases reais. Essa lei geral foi enunciada pela primeira vez por Benoît Clapeyron em 1834, como uma combinação das 4 leis que nós acabamos de ver. Aqui nós podemos observar claramente a presença da lei de Boyle, da lei de Charles, da lei de Gay-Lussac e da lei de Avogadro. As constantes de proporcionalidade de cada uma dessas leis, ao se combinarem, dão origem a uma única constante, a constante universal dos gases. A constante universal dos gases surge em muitas equações fundamentais nas ciências físicas, como na lei dos gases ideais, na equação de Arrhenius e na equação de Nernst. Fisicamente, ela representa o elo entre energia e temperatura e é definida como a constante de Avogadro multiplicada pela constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann, por sua vez, também pode ser usada para relacionar a energia cinética das partículas em um gás com a sua temperatura, e ela é muito importante, aparecendo em várias definições da física, como na lei de Planck da radiação e na entropia de Boltzmann, por exemplo. Desde 2019, quando houve uma profunda redefinição de unidades de base no Sistema Internacional de Medidas, tanto a constante de Avogadro quanto a constante de Boltzmann passaram a ser definidas com valores numéricos exatos, quando expressos no Sistema Internacional. Como consequência disso,
o valor da constante universal dos gases também passou a ser definido com exatidão. A lei dos gases ideais é muitas vezes escrita de forma empírica, por meio de uma equação de estado que relaciona a pressão, o volume, a temperatura e o número de moles de uma amostra. Sua relevância mora no fato de que podemos encontrar qualquer uma das variáveis supondo que as outras sejam conhecidas. Ela pode ser expressa também em termos do número total de moléculas, com o uso da constante de Boltzmann. Dessa forma, as propriedades obtidas usando a primeira forma é dada por unidades de moles, enquanto que no segundo caso, elas serão dadas por molécula. Um fato interessante aqui é que todos os gases têm o mesmo gráfico e o mesmo valor de R, que é a inclinação de cada gráfico. Não há nenhum motivo especial para que um gás atômico como o hélio, por exemplo, tenha a mesma inclinação que um gás mais complicado, como o metano. Mas os dois têm o mesmo valor para R. A lei do gás ideal, dentro de seus limites de validade, descreve todos os gases com uma única constante R. Na maioria dos casos, os gases são estudados em recipientes fechados. Isso significa que o número de moles não muda durante um processo e o produto NR acaba sendo constante. Então, se o gás está inicialmente num dado estado, caracterizado por variáveis de estado iniciais, e depois em um estado final, caracterizado por outras variáveis de estado, essas variáveis podem se relacionar entre si através desta expressão. Esta é uma relação entre o estado do gás antes e o estado do gás depois do processo. Ela lembra uma lei da conservação e é a chave para a resolução de muitos problemas práticos em termodinâmica. Com esse vídeo, você tem tudo o que você precisa saber sobre gases ideais. E se você gostou da explicação, dê um like. Seu like é fundamental para que o algoritmo do YouTube dissemine esse conteúdo para mais pessoas. Ah, e não saia do canal sem se inscrever. Basta clicar nesse botão aqui no meio da tela. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.